O olho de Ra restaura a vida pela atenção. Quando Ra passa, aquelas gotas de mel, aqueles raios de sol com uma mão estendida, trazem as coisas à vida. Trazem as ervas do amarelo para o verde, que devia ser uma coisa extraordinária para os povos do deserto. Traz o que está adormecido para a existência. Este é um símbolo de que depois do primeiro dia da criação, depois de emergir do infinito, Deus dá. Além de dar, ele tem uma intenção. Essa intenção na Terra é o ponto a que se chama Shambhala. Shambhala não é exatamente uma cidade. Também é. Mas eu nunca percebi porque é que eles precisam tanto de uma cidade. Qual é o problema da cidade? Porque é que os mestres ascensos precisam de uma cidade? Só para nós, porque eles são esferas de luz. As esferas de luz precisam do quarto, de uma sala, não entendo. Mas precisam com certeza de um lugar extraordinário em relação ao tempo comum e ao espaço comum. Quando tu pões a pedra de fundação, quando tu dizes assim, eu vou fundar uma universidade, eu vou fundar um hospital, eu vou fundar uma cidade. Todas as instituições humanas que persistem no tempo têm que participar num grau na força da eternidade que está ligada à Shambhala através do raio da atenção divina. Isto faz sentido. E então nós vamos dizer, é um ato mágico, ou é um ato de ressonância, é um ato das leis do hermetismo. O que nós sabemos é que a hierarquia envia um cavaleiro, uma cavaleira, a hierarquia envia sempre um ser, quando se vai dar a fundação de uma grande cidade. Isto é dito pelo mestre Moria na série Agni Yoga. Sempre que uma grande cidade vai ser fundada, e no início pode ser uma aldeia de pescadores. No início pode ser só um acampamento de nómadas. Lisboa não começou, nem sei, Lisboa começou por 22 casas ou uma coisa assim, à beira de um rio. Mas Uruk, Ur, Paris, Londres, Atenas, Moscovo, Kiev, que é um enorme vórtex.
Moscovo, Omsk, São Petersburgo, Estocolmo, sempre que uma grande cidade vai ser fundada, há um enviado da hierarquia, usei o termo cavaleiro, mas há um enviado da hierarquia que vai imantar aquela geografia e aí implanta um ponto de ressonância ou um ponto de contacto com o lugar sagrado da terra, Shambhala. Isso significa que num raio de 50 km, estou inteiramente a improvisar, os éteres vão ser alterados. Isto é, o campo etérico deixa de vibrar no sólido platónico, que é o cubo, que é uma vibração material que prende a consciência, e começa a vibrar no sólido platónico, icosaédrico, dodecaédrico, tetraédrico. Há uma evolução nas ligações nos pontos no espaço. E pode-se dizer, isso soa-me extremamente esotérico, André. É extremamente esotérico. Os sólidos platónicos têm a ver com chaves no volume do espaço. Alteram a vibração do espaço. São obtidos por linhas inteligentes que ligam vários pontos. Aonde? No espaço. Ora, o espaço da tua sala é composto por um número indeterminado de pontos que são pontos de aplicação potencial de intenção. Vejam se isto faz sentido. O volume da tua sala, isto é muito sétimo raio, não é? É muito magia. Não, isto tem a ver com o processo de trazer o céu à terra. Acontece que antigamente chamava-se isso magia. Não magia no sentido negativo do termo, mas no sentido da teurgia, trazer o céu à terra. Podemos ver as imagens dos sólidos outra vez, aqueles pontos. O teu espaço, o espaço da tua sala, contém um número infinito de pontos potenciais à espera de intenção. Espera, mas intenção não é algo teórico que se passa no meu imaginário? Eu tenho intenção, mas na verdade não tenho intenção. O que nos protege é que nós não temos intenção. Andamos de roldão, acho, em grande parte. Da esquerda para a direita, se o vento for nessa direção. De direita para a esquerda, se o vento for nessa direção. Mas um discípulo é um ser... Um discípulo é diferente do homem comum. Eu peço desculpa por estar a usar estes termos pretenciosos. Um discípulo é diferente do homem comum porque o discípulo já tem uma intenção. E a intenção faz ligações entre os pontos infinitos no espaço à tua volta, que já não são cúbicas, que é a ausência de intenção, é a matéria. Faz com que o espaço à tua volta confirme a vibração do primeiro subnível do cosmos, que é o nível material. Depois de tu começares a ter uma intenção afetiva e amorosa, tu passas para outro sólido platónico. Isto quer dizer que onde tu estás, os pontos no espaço são ligados pela tua intenção. Isso cria uma grelha ardente à tua volta, que é a grelha de intenção. Eu vou repetir. O espaço onde tu estás é alterado pela tua intenção. E a tua intenção, quando é de um discípulo, quando não é a intenção de mudar de cor no automóvel, que também é uma intenção, mas quando não é a intenção de mudar de cor apenas da sala de estar, à medida que nós vamos compreender nesse mistério da vontade, este mistério do foco, este mistério da atenção, este mistério da intenção criadora, tu começas a emitir instruções para os elementais do espaço que têm acesso aos pontos potenciais no espaço. Digamos que na tua sala existe 1 bilhão de pontos à espera de intenção, pontos no espaço. Lembram-se da noção de floresta virgem? Por que nós dizemos floresta virgem? Ela é virgem? É virgem porque estão lá macacos e estão lá araras. Nós dizemos floresta virgem porque nenhum ser humano teve intenção ali, intocada pelo homem. Intocada pelo homem, floresta virgem. E quando tu chegas a uma sala de estar, aquela sala de estar vibra na intenção de quem vive naquela casa. Isto poderá fazer sentido?
Tanto assim que há pessoas que quando alugam uma nova casa vão fazer toda uma intenção. E depois vão buscar sálvia da Sibéria para limpar o espaço das ligações. Mas o éter, o espaço, com índios, os índios já têm intenção. Os índios já fazem magia branca. Intenção é quando tu dizes assim, esta casa é para a minha família e esta é a minha intenção. Eu quero que os meus filhos cresçam felizes nesta casa. Isto vai fazer ligações geométricas nos pontos potenciais do espaço. Cria uma grelha geométrica ardente que facilita as coisas numa direção. O espaço totalmente inqualificado é uma esfera surda. Não tem intenção. Tem intenção do logos, alfa. Tem intenção dévica, tem intenção do reino animal, mas não tem intenção humana. Não tem volição humana. À medida que um aprendiz ou que um aspirante desperta para o seu discipulado, e discípulo de quê? Discípulo da vida, sempre. À medida que ele desperta para ser um discípulo da vida, ele começa a ser um programador do espaço. Onde ele está, o espaço obedece. Obedece a quê? À sua intenção. Isso significa o quê? Reformatar o plano etérico. Vocês sabem, entre o físico e o astral há um plano feito de redes luminosas. É o plano etérico. Essas redes luminosas podem vibrar em qualquer um dos sólidos platónicos. Podem vibrar em esfera surda, podem vibrar em quadrado, que significa organização em matéria, podem vibrar em tetraedro, dodecaedro, icosaedro. São 7. E o último de todos é outra vez a esfera. Mas já não é a esfera da total ausência de intenção, é a esfera da totalidade divina. Esse é o estado mais alto do éter. Tem totalmente conexão com as formas de pensamento, sim. Portanto, a intenção vai fazer um trabalho de acupuntura em pontos no espaço. É como se fosse ativar os pontos. Só que as ligações, além de ativar, as ligações. Por isso é que as pessoas meditam em sólidos platónicos, por isso é que as pessoas compram imagens com a flor da vida, e compram imagens com o cubo de Metatron, e compram geometrias sagradas para pôr na parede, porque é uma espécie de, eu acho que isto faz qualquer coisa ao espaço, mas a maior parte de nós não tem força de intenção. Agora, quando tu tens força de intenção, e a verdadeira força de intenção é a que nasce em nós vinda dos corpos, vinda dos níveis internos, não é nenhum fenómeno do plexo solar. Quando tu tens a verdade, porque senão o transformamos em magos. Se vamos fazer isto com o plexo solar, com as nossas intenções humanas, ficamos magos para o resto da vida e daí a pouco estamos na magia branca e depois vamos parar à magia cinzenta e depois vamos parar à magia às riscas, depois há uma magia às bolinhas e daí a pouco estás na magia negra. Quer dizer, tu não fazes isto com a intenção humana. O divino em ti, a alma em ti, a invocação da luz em ti, começa sem que tu dês por isso a reprogramar o éter à tua volta. E então as pessoas percebem. Quando eu vou à casa da Joana, eu sinto uma paz que não sinto em mais sítio nenhum. Os meus pensamentos são mais leves, há menos labirinto mental, como é que se diz? Tem uma boa vibração. Não, sim, as ligações entre esses pontos infinitesimais, porque não sabemos quantos são, o código que programa o espaço é que deixou de ser cúbico ou tetraédrico e entrou num nível icosaédrico ou dodecaédrico ou whatever. Sentem o que eu quero dizer? Os sólidos platónicos são programações vibracionais do espaço. As programações vibracionais do espaço dependem da intenção. A verdadeira intenção nasce sempre nos veículos superiores e na alma e é irradiada pelo teu ser sem que tu saibas. Tanto assim que muitas vezes os magos têm menos vibração em casa do que a avózinha da floresta que só seca figos ao sol. A vida dela é secar figos ao sol. E secar umas raízes,
Mas depois tu entras e sentes, espera, mas isto aqui está programado num nível muito alto. Porque depois há níveis de cubo, há níveis de icosaedro, há níveis de dodecaedro, e assim sucessivamente. Quanto mais próximo da esfera, isto é, quanto mais fácil estiver a forma geométrica que codifica o espaço, e o que é interessante nas formas platónicas? É que elas são concatenadas entre si. Icosaedros fundem-se com icosaedros e não deixam espaço aberto. Dodecaedros fundem-se com dodecaedros e não deixam espaço aberto. Cubos fundem-se com cubos e não deixam espaço aberto. Por isso é que nós dizemos grelhas ou matrizes. Sentem? Não há hiatos. E, portanto, a vibração da tua casa é uma matriz. Não pode não ser. Aliás, se não tivesse uma matriz vibratória, tu entravas ali e dizes, isto é um túmulo, vou fugir daqui. Porque total ausência de programação ou é floresta virgem ou é a morte. Sentem? Sem querer ser escorpiónico, mas ou é floresta virgem onde nenhum humano intencionou, ou é a morte. É um sítio parado vibratoriamente. O que acontece é que quando tu pões a pedra de fundação, tu estás a dizer a minha intenção é que este ponto no espaço entre em contacto. Eu não vou falar nem de ressonância, nem de fratal, nem de holograma, seja um ponto da presença, um contacto com a singularidade a que nós chamamos Shambhala. Na fundação das grandes cidades, a hierarquia sempre enviava alguém que colocava o que eles chamam um imã. Eu vou usar uma palavra muito mais específica, um terafim. Um terafim é um objeto abençoado pelo hierarca. Vejam a relação, e isto vai ficar tão arcaico, vejam a relação entre a relíquia e a cidade. Não que eu vá por aí, mas vejam a relação entre a relíquia e a cidade. Vejam a relação entre a pessoa singular e a fundação da cidade. A Dama de Estocolmo. Consegues a imagem da Dama de Estocolmo? No pavilhão onde é atribuído o Prémio Nobel. Vocês têm um enorme mural com a Senhora de Estocolmo. É uma mulher absolutamente singular. Nem sempre eram reis ou rainhas, muitas vezes eram ermitas, muitas vezes eram mulheres que viviam à margem da sociedade por motivos bastante internos. O papel de São... Desculpem, eu vou... O papel de São Sérgio na Fundação de Moscovo, o papel de São Vladimir e da outra senhora que eu não me lembro o nome, mas deve ser a Santa Vladimira, na Fundação de Kiev. A Senhora do Lago na tradição a Lady of the Lake de Estocolmo, na tradição da Fundação de Estocolmo. O São Vicente para Lisboa. Santo António já vem de São Vicente para a Fundação de Lisboa. Podemos dizer, mas Lisboa vem de Ulisses, vem de muito antes disso. Sim, mas há um momento magnético em que se torna irreversível o fenómeno sociológico, demográfico, psicológico. Há pedras de fundação. Vocês têm aqui um mural que está no edifício do Prémio Nobel, onde a Senhora do Lago, vê os anjos lá em cima, a Senhora do Lago recebendo a influência do grande sol nascente. Conseguem ver o grande sol nascente? Ele aparece sempre, ou está por trás do imperador da China, ou está no topo da cabeça da rainha, ou está no coração do profeta, ou está à volta da cabeça do santo, ou está no gênio de um pintor. Ele está lá sempre, esta força criadora que não te abandona nunca. E sob a influência deste grande sol nascente,
Esta senhora, que é a fundadora mítica, mas penso que histórica também, de Estocolmo, segura uma coroa e segura um bastão, não um cetro. Agora, vejam o que é que está na ponta do cetro. Eu não sei se a nossa enviada especial no Egito pode ampliar a imagem. Esta é uma imagem da monarca universal. Ok, o que é que está na ponta do cetro? Uma flor de lis. Isso significa que ela tem o poder de acessar o tempo vertical ontológico, o tempo vertical onde o raio divino atinge a matéria e o espaço. Sabem uma coisa? Isto está a passar-se dentro de nós. Isto não é uma coisa de Estocolmo, está-se a passar dentro de nós. Mas significa, no mínimo, que ela tem esse poder de invocar o raio divino que, descendo, faz nascer todas as coisas e, subindo, faz ascender aqueles que estão prontos para a ascensão. E na mão esquerda, ela segura não uma coroa, mas uma igreja. Desculpem, ela tem ao colo uma igreja. Na zona do útero, isto é uma coisa super bonita, na zona do útero ela tem uma igreja. E é interessante como os povos de leste faziam igrejinhas pequeninas e punham os santos com uma igrejinha pequenina na mão. Já repararam? É costume um Vladimir ter uma igreja pequenina na mão, que é a Sangha. Não é o edifício que conta aqui. É que aquele edifício significa a concórdia. Aquele edifício significa a Sangha. Falando antropologicamente, aquele edifício significa comunitas. A comunhão entre os homens. Não temos muito pão. Quantos é que somos? Somos 14. Há igreja, há igreja. Então vamos cortar o pão em 14 bocados iguais. Sentem? Essa é comunitas. Portanto, a eclésia, ou a egrégora, é essa justiça entre os homens. Mas que é descendente de uma intuição de que há uma justiça superior e nós não devemos afastar-nos demasiado dela. Mas podemos voltar à imagem da Senhora do Lago de Estocolmo. Ela tem ao colo um templo, justamente um templo. Portanto, ela é a Senhora de parar o tempo, o cetro tem a ver com trazer o raio divino além da dualidade para baixo. Ela é Senhora do templo, o templo está ajustado ao seu útero. Lembram-se da imagem que nós partilhamos na primeira parte, de uma Maria que se abre. La Virge Ouvrante é Maria abrível, e dentro está o Cristo, o que é um grande mistério, porque aquele Cristo não é o menino, aquele é o Cristo no céu, é o Cristo em poder. E às vezes não é o Cristo, é o próprio Pai Celeste que está dentro da Maria. Só para nos situar no papel extraordinário que, no melhor da tradição medieval, não no pior, não no cotidiano, não nos costumes, mas no melhor teórico da tradição medieval, a mulher sábia podia ocupar em ressonância com Maria. Na outra mão ela segura uma coroa. Porquê que eu estou a falar da fundação? O Logos tem um primeiro aspecto que é vontade e que se ancora em Shambhala. Está ligado à noção de Sanat Kumara. Está ligado aos Kumaras. Os Melquisedeque são representados como anciões muito velhos ou jovens de 15 anos de idade, de cabelo cor de cobre e olhos verdes. Nós temos a nossa representação do Kumara Melquisedeque. Sabem do que é que eu estou a falar?
Nós temos a nossa representação desse jovem que é em si mesmo Shambhala, o propósito do divino. Ele é a corporificação, a revelação antropomórfica, a máscara, a persona divina desse cruzamento do raio divino criador com a horizontal da dimensão terrestre. Dimensão que é sétupla, porque a Terra tem 7 corpos, mas nevertheless há uma câmara. E normalmente em torno dessa câmara há um círculo de iniciados que está do lado de cá do véu de Maia, e esse círculo organiza-se à volta de Melquisedeque. Olha, está aqui, esta é a nossa representação da hierarquia de Melquisedeque e da humanidade. Os que estão próximos, isto independentemente das figuras históricas, ok? Independentemente das figuras históricas, isto tem múltiplas leituras. Por exemplo, o Manuel Gandra com certeza faria uma leitura muito competente do que é que estas figuras históricas representam, até mesmo dentro das escolas, dentro da história espiritual de Portugal, sem dúvida nenhuma. Eu estou num nível muito menos documentado e muito menos documentável. Aquele ao centro é o cruzamento entre a horizontal terrestre e o raio divino. E os que estão à volta dele, do lado de cada rede de pescadores, são a hierarquia. E se vocês ampliarem, não sei se é possível ampliar realmente, mas vocês vão ver que existe uma rede, por exemplo, a figura verde esmeralda, do lado esquerdo, vocês vão ver que existe uma rede que atravessa. Eu não sei se este senhor aqui é São Jerónimo, não sei nada de iconografia, mas, portanto, tens este monge ajoelhado em oração, vi uma rede de pescador por trás, naquela figura, por trás do monge, que está ajoelhado. A figura de verde tem uma rede de pescador, ele segura numa rede de pescador. Vena? Está aqui. Eu vou tentar. Está aqui. Esta rede depois aparece muito subtilmente por trás daqueles de branco, vem por aqui, aparece por ali. Essa rede representa um grau iniciático. Isso eu sei. E então, onde é que estamos? Estamos em que, se pudéssemos voltar a ver a imagem como um todo, estamos em que nós temos esta nossa representação. Os que estão além da rede são a humanidade. Os que estão do lado de cada rede são os iniciados. E está ali Henrique, o navegador, que é o nome que se dá ao grão-mestre do Priorato de Sião, são os navegadores. Mas isto é para mais à frente. E, portanto, vocês têm Melquisedeque, a hierarquia e a humanidade. Primeiro raio, Melquisedeque. Segundo raio, a hierarquia. Terceiro raio, a humanidade. E o Logos não precisa do tempo, nem da psique, nem da responsabilidade humana para fazer ancorar o primeiro raio na Terra, a vontade de poder. E o Logos, portanto, este é Melquisedeque. Estes são os iniciados. Estão do lado de cada rede. Aquele não. Quem sou eu? Estes são os iniciados. E os que estão do lado da rede, os que estão do lado da rede são a humanidade. E vem, se uma pessoa não tem cuidado, volta para este nível dos estudos esotéricos. E eu sinto que a energia começa a descer para o plano mental. Ok. Logos não precisa da humanidade, nem da responsabilidade humana para realizar, para fazer descer a vontade divina aos corpos da Terra. E ele não precisa da vontade humana para fazer descer e manifestar o amor na hierarquia.
mas a humanidade existe no tempo. E se o Logos segura o princípio e o fim ao mesmo tempo, sentem? O Alfa e o Ômega? Mas se a humanidade não assumir responsabilidade pela história, o Logos não se revela. Ele precisa desta espiral da história para se realizar no espaço e no tempo. E a única coisa que realiza o Logos no espaço e no tempo, que é o mundo das civilizações, é a responsabilidade humana. Isto é, a minha, a tua responsabilidade. Senão o Logos permanece autista em planos de glória, mas a história não consegue revelar essa glória. E a nossa responsabilidade é a forma como o Logos manifesta a sua glória no espaço e no tempo. Então, a história não é um conjunto de acidentes em que objetos marxistas e objetos dialéticos apenas... Claro que a história dialética, já sabemos disso, mas não é exatamente apenas uma dialética sem fim. A história propõe tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. Esquerda, direita, moderação. Esquerda, direita, moderação. Masculino, feminino, equilíbrio. Masculino, feminino, equilíbrio. Esforço individual, instituições de solidariedade social, síntese. Esforço capitalista, instituições de solidariedade social, síntese. A história está sempre a levar... Agora, este seria o momento em que se entraria numa espécie de filosofia da história. E eu vou fazer isso no próximo dia. Porquê? Porque o que nós vemos é que existe uma história do poder. Uma história das religiões e da evolução da consciência. Uma história das civilizações. Uma história das artes. Uma história da ciência e da tecnologia. Uma história das mitologias e das religiões, dos idealismos. E uma história das instituições. E esta história é a manifestação do Logos no tempo. Ou seja, uma história do poder é a manifestação do primeiro raio do Logos no tempo. Sabem como é que o poder começou? Eu sou mais forte que tu, portanto tu vais morrer. Foi assim que o poder começou. Chama-se a lei da selva. Sabem onde é que o poder está agora? Democracias ocidentais. Um jornalista consegue derrubar um presidente de um país. Se vocês disserem, mas não é frequente, ainda há muita corrupção nas democracias ocidentais. Claro que há muita corrupção, mas espera aí, é uma história, estamos a contar uma história. Eu prefiro uma democracia corrupta a uma tirania corrupta. Não sei se me faço entender. É uma história. E porquê é que é importante história? Nós não vamos dar isso agora, vamos dar no próximo encontro, mas o Logos é que dá autorização para a ascensão de um ser humano. Eu posso entrar eu posso entrar no tempo. Eu posso ter feito as disciplinas. Eu posso ter feito todo o processo. Eu posso atravessar as várias câmaras do templo de Luxor, que é, como nós vamos ver, um homem deitado. Não sei se tens essa imagem, mas Luxor é um homem deitado. E o ponto final de Luxor, agora estamos a falar do templo no Egito, a câmara corresponde à pineal. Porque, como nós vamos ver também, só depois da alma atingir a pineal, para Descartes a pineal era a morada da alma, mas isso tem graus, só depois da alma atingir a pineal
é que tu passas a criar com o olhar. Isto é, nós somos invadidos por forças que vêm de fora, até que a alma vem habitar na nossa pineal. E quando a alma habita na nossa pineal, nós criamos com o olhar. Este é o templo de Luxor com uma antropomorfia sobreposta, com o corpo humano sobreposto. E, na verdade, o Sanctum, que é o último, que é o Sanctum, que é esta zona aqui, corresponde à pineal. Isto são etapas vibratórias de preparação. E cada uma destas etapas é um véu que vai caindo. Esta pineal era onde vibrava a chama da ascensão. Portanto, para não ser vago, onde estava a chama da ascensão no Antigo Egito? Porque há uma chama da ascensão maia. É preciso não exagerar, porque não é de certeza os maias, não é o povo maia como um todo, não é a aristocracia maia. Não, os maias tinham péssimos hábitos, relativamente. Há muita paranoia inca, há muita paranoia asteca, há muita paranoia maia, há muita paranoia apache. É preciso cuidado com a romantização dos povos da América do Sul e africanos e eslavos e vikings, porque há muita paranoia. Nevertheless, havia círculos concêntricos atrás de círculos concêntricos e 5 ou 6 em cada geração conseguiam chegar ao templo secreto por trás das montanhas. Portanto, não se trata de venerar uma cultura inteira, porque há muita paranoia, mas de saber que eles conheciam o tempo vertical, a ativação do tempo vertical, a reprogramação do espaço, a reprogramação do volume do espaço com a intenção dos sacerdotes, a ativação do ponto de equilíbrio, a remoção da velha vibração da Terra que está nos nossos corpos e a sua substituição pelo campo vibracional de Sírios e depois a ligação daquele ser a Órion. E o que nós vimos é que da Terra para o Sol, perdão, da Terra para Vênus, ainda não falámos de Vênus para o Sol, do Sol para Sírios, Sírios para Órion. E Órion é o portal a partir do qual o raio desce. Portanto, o raio divino que atinge Shambhala tem origem em Órion. Não tem origem em Órion. Entra do infinito para a criação no quadrante de Órion. Então, um minuto para terminarmos. É o logos que determina quando uma pessoa, quando um ser pode chegar à capacidade de ancorar a eletricidade cósmica que irá retirá-lo do contínuo espaço temporal terrestre. Portanto, nós não estamos a falar de psicologia nem de bem-estar. Se for o caso de estudarmos alguma coisa sobre equilíbrio psicológico, eu recomendo, sem querer fazer publicidade, o acesso ao ciclo rumo ao centro, porque esse é um trabalho de equilíbrio dos 4 arquétipos psicológicos. O rei, o mago, o amante e o guerreiro. Psicologicamente. Isso são 26 horas de análise psicológica e está gravado, está no nosso site, etc. Mas aqui nós não estamos mesmo a fazer nem bem-estar, nem psicologia, nem autoconhecimento, no sentido humano. Nem autoperdão, nem aumento da autoestima. Isto nós estamos a fazer não serve absolutamente para nada no plano psicológico. Não tem qualquer utilidade para resolver os nossos problemas humanos. O ponto não serve mesmo para resolver problema humano. O ponto é que à medida que nós vamos nos emulsionando neste corpo vibracional, os problemas adquirem uma dimensão menor porque nós adquirimos uma dimensão maior. Não é que eles diminuam em si mesmos, nós é que crescemos em estatura. E com isso temos uma ótica sobre os problemas e um poder sobre eles muito mais poderoso.
Ok. A história do poder é a história do primeiro raio, do Logos, manifestando-se através da humanidade. A história da consciência é a história do segundo raio, manifestando-se através da humanidade. E vocês lembram-se que a consciência em termos já foi mágica, animista, já foi supersticiosa, já tivemos uma idade das trevas, já passámos por uma fase racional, estamos na fase pós-moderna da consciência. No próximo encontro nós vamos olhar para a história da consciência como o poder do Logos atuando no tempo. A história das civilizações é a história do terceiro raio. A história das artes, que é a história da harmonia, é a história do quarto raio. A história da ciência e da tecnologia, e afinal a primeira invenção foi o quê? O domínio do fogo. Depois tivemos a roda, tivemos a alavanca, Gutenberg, locomotiva. Bem, neste momento estamos na quarta revolução industrial. A história da ciência e da tecnologia é a história do quinto raio do Logos. A história das religiões e dos idealismos é a história do sexto raio. E a história das instituições é a história do sétimo raio. E porquê que ao mesmo tempo vamos estudar iniciação individual, compreender essa chama da ascensão cada vez melhor, até que tu começas a percebê-la no espaço, tu começas a saber fazer tempo absoluto e espaço absoluto, onde quer que estejas, na medida da necessidade. Isto é um sistema de cura? Não. É um sistema de recapitulação das coisas superiores aqui. E à medida que avançarmos, nós devemos gradualmente desenvolver a nossa própria forma de criar tempo absoluto e espaço absoluto à nossa volta. Nem que seja durante meia hora. Isto é o mínimo. Uma vez que, em princípio, como é que eu te explicar? Em princípio, nós não estamos à espera que alguns de nós desapareçam de repente no espaço cósmico durante o encontro, sejam ascendidos assim a meio do encontro, mas estamos à espera que o sino desse conhecimento sagrado que vem dos níveis superiores do nosso ser seja tocado e que tu digas assim: eu não sei se percebi tudo o que o André disse, até porque o André não percebeu nem metade do que disse, mas eu não sei se percebi bem o que o André disse, mas eu sei que isto ficou a vibrar aqui um sino, sim. Há um som que não se quer ir embora. Esse é o rememorizar de um conhecimento que todos temos direito e que a loja negra nos roubou. É o rememorizar o conhecimento dos Bnai Elohim, dos filhos de Deus, que a loja negra nos roubou. Esse é um direito de revoltar a um corpus de conhecimento, de vibração e de poder. Isto não tem nada a ver com literacia. Tu podes ser analfabeta, podes ser analfabeto, o sino está lá. E se nós conseguirmos que ele vibre, nem que seja a 25%, o espaço à vossa volta começa a ser reformatado, reconfigurado, reenergizado. Os mistérios da ascensão não são só mistérios da bondade, da moralidade e do bem. São mistérios do espaço, são mistérios do volume, são mistérios da oxidação celular, são mistérios da energia na fibra viva do corpo, são mistérios do desencastrar do nosso próprio corpo, que é um templo da alma, do antigo templo da terra, marcado por vibrações antigas, e o reintroduzir o corpo, que é um templo da alma, no novo templo da terra, que é um templo marcado pela vibração de Sírius, através do Sol e através de Vênus. Então as perguntas que foram feitas, então e a ordem de Ísis? A ordem de Ísis é a ordem de Ísis. Onde é que está? Foi feita pela Emília Pessoa. Os mistérios de Ísis e as 21 estações. Os mistérios de Ísis estão todos ligados a Vênus. Vênus e Ísis é a mesma coisa.
E nós não chegamos a Ra sem passar por Ísis, assim como não chegamos a Cristo sem passar por Maria. Mas eu não me quero atropelar a mim próprio. Se nós conseguimos que este sino soe 25% no fim dos 20 encontros, vocês sabem, nós sabemos criar tempo imóvel, espaço absoluto, num raio de metros à nossa volta. E isso já é um ponto de luz no tecido oculto da Terra. Onde tu estás, ali é feita uma convecção e as energias angélicas, dévicas e dos mestres convergem para aquele ponto. E nós precisamos que isto não seja nem encantatório, mas é encantador. Uma coisa pode ser encantadora e não ser encantatória. Nós precisamos que isto não seja encantatório, que não nos paralise, que não nos deixe afeminados, que não nos deixe passivos, porque a chave de todo este processo, por isso é que eu preciso de falar em história, não é em história no sentido de memória de acontecimentos, mas a polaridade entre o logos exprimindo-se na história versus o logos exprimindo-se no tempo. Porque se nós compreendermos o logos no tempo e o logos na história, tu começas, ventos vêm do tempo para a história e da história para o tempo. Há um vento fresco que atravessa desde o mundo imaculado do templo para o mundo manchado da história, sentem? E há uma evolução do poder. Só para vos dar uma noção muito rápida, o poder começou por ser o poder da selva, depois o poder tornou-se o poder do rei absoluto, do faraó, depois o poder tornou-se o poder do rei criticado pelo profeta. Há uma evolução. Quando o profeta critica o rei, porque antes de David nenhum profeta criticava nenhum rei, cortavam-lhe a cabeça. E é no momento, em David é o momento em que o profeta desce da montanha e diz ao rei: estás errado, tens de mudar de caminho. Ou diz à rainha: estás errada, tens de mudar de caminho. Vem a força disto, chama evolução do poder. Porque o poder já tem um crítico. Antes disso não tinha. Depois o poder evolui para o rei governante ter que dar explicação aos outros reis. Depois o poder evolui para coisas como a separação de poderes, executivo, legislativo, parlamentar, portanto, tribunais, parlamento e presidência, e depois evolui para a Aliança das Nações. Hoje já vamos nas Nações Unidas. Isto é uma evolução do poder. São as nossas técnicas de sair da lei da ação. E assim como há uma evolução da política, há uma evolução da ciência, há uma evolução da arte, para onde é que vão estas múltiplas evoluções? Só que há um pequeno detalhe, e é aqui que eu quero chegar. Logos contém o princípio e o fim, mas na história a chave é a humanidade. Porque na história o fim está mesmo no fim. Isso quer dizer que eu tenho que desenrolar a fita toda da história, desenrolá-la toda. Olha os séculos a passarem. Século X, século XX, século XXI, século XXII, até chegar ao fim da história. E só quando eu chegar ao fim da história é que eu tenho a Jerusalém Celeste, está no fim da fita, ainda que para o Logos, para Shambhala e para os mestres, já seja aqui e agora. Então há aqui uma ambiguidade. Eu tenho que continuar a ser um ser histórico e político com responsabilidade. Eu não posso idiotizar pelo poder da minha espiritualidade. E tenho que, ao mesmo tempo, saber invocar o tempo absoluto e o espaço absoluto que acendem a chama da ascensão. Ou que, pelo menos, interrompem as forças centrífugas da história onde eu estou. E essa é que é a função rei, sacerdote. O rei para a história, o sacerdote para o tempo. Sentem? Então, o ocultismo da história e uma filosofia da história não é para nos encher de informação.
O que isso vai nos ajudar é compreender. Espera, eu sou um sacerdote, mas não sou o rei. Eu sou uma sacerdotisa, mas não sou uma rainha. Ser uma rainha não é brilhar no escuro. Ser uma rainha é ter poder e responsabilidade sobre a política do nosso tempo. Ora, o que é que vocês veem? Veem as pessoas a fugir para o nível do sacerdote, para o templo, e a virarem as costas à história. E se virarmos as costas à história, a democracia é uma coisa que apodrece e morre se não for regada. Todas as conquistas do Logos retrocedem se não forem cuidadas. A ciência retrocede, a política retrocede, as artes retrocedem, as instituições retrocedem, a civilização retrocede. Percebem porque é que é importante estudarmos a história? É porque se tu como sacerdote, tens acesso ao princípio e ao fim no tempo. Olha aqui, está ao mesmo tempo, o tempo absoluto. Tu és capaz de quebrar o tempo e extrair a verdade sagrada naquele momento, para aquele lugar. Isso é o sacerdote em ti. Mas o rei, a rainha, é aquela que continua pacientemente a trazer as verdades superiores para a história. E essas verdades superiores são a realização do Logos no tempo. E a realização do Logos no tempo tem um fim. É para onde vão a história do poder político, a história da arte, a história da ciência, a história dos costumes, a história da economia. Estas coisas estão em evolução. O rei cuida da evolução, o sacerdote cuida da ascensão. E, portanto, o trabalho dos Melquisedeque é ao mesmo tempo sacralizante para nos levar à chama e sacralizador da história, porque traz a chama no grau possível para as instituições humanas. Senão não adianta. Senão nós ascendemos e o Logos fica autista nos planos de glória, mas não cumpre o seu poder na história. E Cristo é no templo e na história. Krishna é no templo e na história. Sentem o que eu estou a tentar fazer? Sentem o que é que eles estão a tentar fazer? Eles estão a tentar dar-nos um mandala integral que inclui recolher na chama, compreender a chama, e nós vamos passar para níveis de ocultismo realmente bastante mais profundos do que hoje falámos, porque esta coisa de programar o espaço é mesmo assim. As taças tibetanas, quando são as originais, têm a ver com a mudança da vibração no espaço, como vocês devem ter reparado. Aquelas ligas de não sei quantos metais não são inocentes. O sétimo raio, o Tantra planetário, o sétimo raio, não são só as relações entre homens e mulheres, por exemplo, dentro de uma esfera do sagrado. O sétimo raio é como fazer precipitar o raio divino, como ativar o raio divino no espaço. E isso vai a um grau, isso começa em 10, depois em 20, 30, 40. Quando chega a 100, digamos, há uma erupção de luz branca na atmosfera, há uma ionização. Ou seja, à noite, em Luxor, há 4.000 anos atrás, depois do sol se pôr e das fogueiras se apagarem, o templo irradiava uma luz branca que nunca se apagava. Não era vista de dia, mas à noite o templo, ali no centro, na pineal, irradiava a chama branca da ascensão. Depois do sol se pôr, depois das fogueiras se apagarem. Vejam lá se vocês não se lembram disto. Do templo que brilhava à noite sem nenhuma luz ter sido acesa. Assim como certos cânticos acendem a atmosfera. Assim como certos mantras ionizam o oxigênio. Vocês não se lembram disto? Eu lembro-me. Eu não digo isto por nenhuma espécie de deceiving, é porque isto é doloroso, não é? No coração de um discípulo está um mestre.
que é a imagem dele próprio numa dimensão mais profunda, se ele seguir o raio divino. No coração desse mestre está um anjo de luz. No coração do anjo de luz está um anjo de fogo. No coração do anjo de fogo está um avatar. No coração do avatar está o oceano cósmico. Nós somos isto. E fomos abandonando as memórias, e ainda há vários mestres dentro do mestre, há vários anjos. Nós fomos abandonando, talvez por amor, estas imagens sagradas, que são formas vibratórias, para podermos ancorar na Terra. Portanto, o trabalho do ciclo Luxor que nós vamos fazer em 20 sessões é um trabalho de restaurar a memória das nossas origens cósmicas e o poder de restabelecer isso que é a chama da ascensão na nossa vida, no espaço, no mundo. Portanto, corações ao alto, vamos fazer isto. Muito obrigado.